E aí, pessoal, hoje estamos aqui para gravar o primeiro bem cultural do ano. Nós estamos indo ao ar nas quartas-feiras às 19 horas, mas hoje, nesse dia lindo, eu estou aqui acompanhado do meu querido Bruno Patrício, Bruno Bartender, para que a gente dê início aos trabalhos de 2021. Com certeza, com muita alegria, e confiança, esperança demais, que a gente precisa disso, né? Não Pois pode é, morrer. Bruno, eu até botei uma camisa aqui, ó, são os sonhos que a gente ainda quer realizar esse ano, alguns adiados de 2020, alguns já sonhados para 2021, mas o importante é que a gente está aqui recomeçando tendo essa nova chance, né? Com certeza. E começando já 2021, nós temos novos parceiros esse ano, Bruno. Sim, gin Uraí, do Mauro. Isso aí, é um nome indígena, é um gin petropolitano, temos consumido ele. E que bom que a gente agora está somando aí com essa parceria. Quero mandar um grande beijo para nossa eterna querida Cachaça Itajuana, que durante tanto tempo ficou aqui parceira do nosso programa. Sucesso para vocês, gratidão eterna. E agora a gente vai ter a chance, mudando aqui de destilado, exatamente, de apresentar os drinks novos para vocês, já que o gin tá super na moda, né? Muito, tá muita evidência. Todo mundo pede gin hoje, qualquer bar, qualquer evento, drink com gin. A vodka tá meio gelada, a cachaça também, infelizmente, mas o gin tá muita evidência. Pois é, gente. Então a gente hoje vai ter um drink com gin aí que o Bruno vai apresentar. Sim. Mas eu quero começar o programa de hoje convidando uma banda que está chegando aqui no nosso programa através da Maran Música, dos nossos queridos parceiros, alguns da banda Lemac, e que nós temos aí feito esse intercâmbio muito legal. Então esse bloco que a gente inaugura agora também, definimos que o nome é Roteiro Musical. Aqui no Bem Cultural a gente tem esse apoio da Maran Música e temos hoje, para começar o primeiro programa de 2021, uma banda do Rio Grande do Norte, chamada Rádio Moscou. Sabiá, manda aí pra gente enquanto a gente prepara o bar pra gente tomar um drink daqui a pouco. Fala, Catarina, beleza? Aqui quem fala é Thiago Sabiá, baixista da banda Rádio Moscou, aqui do Rio Grande do Norte. Um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, né? Espero que a galera curta aí esse nosso bate-papo e conhecer a banda aí, quem ainda não conhece, né? Então, a banda surgiu no iniciozinho de 2018, na verdade finalzinho de 2017, início de 2018 a gente fez o primeiro show, que é como a gente costuma contar o tempo de nascimento da banda, vamos dizer assim, né? E inclusive agora para o começo de 2021, quando a gente vai estar fazendo 3 anos, a gente está com um EP para ser lançado, né, em comemoração do nosso primeiro EP. Até então nós temos 6 singles lançados, com várias participações, gente grande aí da música e do rock nacional. Um prazer para a gente ter trabalhado com essa galera, né? Um dos singles, a música Cenas, né, que ela tem um lyric vídeo, né, uma animação, foi junto com o Rick da banda NDK e o Adriano Daga, né, baterista e produtor da banda Malta aí, que é conhecidíssima no país. Todos os nossos singles foram lançados, né, pelo selo da Maran, a Maran Música, né, de São Paulo, Jundiaí, nossos brothers lá, Henrique, toda a galera. E é isso, nós somos relativamente novos, né? Somos novinhos aí, vamos fazer esses 3 anos, né? Um outro single nosso, que no finalzinho vocês vão ver um vídeo aí que a gente fez na quarentena, a música Sistemas, teve a participação do Kim Lírio, que teve aí no The Voice, no Ídolos, né? Foi o último single que a gente lançou, né? A gente lançou ele em março desse ano, e tipo uma semana depois entrou toda essa parada aí da pandemia, né? E infelizmente, porque teve que ficar todo mundo isolado, todo mundo na sua, inclusive
Eu estou fazendo essa participação no programa hoje sozinho. A gente tem evitado ao máximo, estamos fazendo sim alguns shows, né, de forma reduzida, mas o máximo que a gente consegue evitar de estar muito próximo, né, um ambiente fechado e tal. Então eu, como membro, o único membro da formação inicial, então a gente acabou concordando que eu faria essa participação, né, essa entrevista com você, Catarina. E é isso, estamos para lançar coisa nova no começo de 2021, né? Quem quiser conhecer mais, dá uma sacada aí nas redes sociais, as plataformas digitais, né? Rádio Moscou, Moscou com U no final, certo? Assim como tá na camisa, não sei se dá para vocês verem legal aí, certo? Então é isso, cara. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, que esse ano que vai chegar seja um ano de muitas bênçãos, de muita luz, de muito trabalho para todo mundo, né? Que todos tenham tirado boas lições desse ano estranho que a gente viveu, né? Desse ano um pouco complicado, mas que quem soube se reinventar, né? Quando foi possível, algumas pessoas não, né? Nossos sentimentos por quem perdeu alguém, ou enfim, né? E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. E agora vocês vão dar uma sacada no nosso vídeo que a gente fez na quarentena da música Sistemas, esse videozinho aqui. Espero que vocês curtam e a gente se vê em breve aí nos palcos. Muito obrigado, Catarina, mais uma vez pelo convite. Abração, pessoal. Valeu, é Rádio Moscou. Fui!
isso é virtual. Nada real, apenas superficial. Virtual, tudo isso é virtual. Nada real, apenas superficial. Virtual, tudo isso é virtual. Nada real, apenas superficial. Virtual, tudo isso é virtual. Voltando aqui na gravação do primeiro Bem Cultural de 2021, tô aqui hoje gravando o programa todinho no bar. Não que eu queira ficar no bar o ano inteiro, né, Bruno? Mas a gente está aqui tão descontraído, né? Então eu acho que é um clima de festa, mesmo que a gente esteja vivendo esse momento da pandemia. Então a gente queria estar dessa forma descontraída aqui com vocês hoje. Bruno, conta um pouquinho a história do gin aí para os nossos telespectadores, os nossos seguidores, os nossos amigos aí, porque a gente está contando agora com essa parceria da Uruhari. Isso, exatamente. O gin nasceu na década de 60, na Inglaterra. O Dr. Francisco, esqueci o sobrenome dele, mas então o gin saiu da receita de um remédio diurético para doenças renais, né? Ou ele adicionou ao cereal, zimbro e especiarias e sal gin, literalmente, sal de um remédio igual a cachaça, literalmente. Isso aí. E o gin, você tem vários drinks que podem fazer com ele. Ele é muito versátil, né? Ele é muito versátil. Você pode usar diversas especiarias, que eu vou usar aqui um pouco, e diversos condimentos, suco, frutas, diferente. Ele é muito versátil. E cada fruta que você usa, o sabor ele diferencia, pelo fato que ele é muito aromático e ele combina com muitas coisas diferentes. Isso aí, hoje a gente vai usar o quê? Então, uma tônica básica com limão siciliano e manjericão. Limão siciliano, manjericão e água tônica? Isso, exatamente. Água tônica. Gente, água tônica que vocês preferirem. Limão pode ser siciliano ou outro. O Tahiti. Pode ser qualquer limão, Tahiti. Tahiti é aquele mais comum? Isso, é o verdinho. Aquele verdinho Faz que a gente conhece aí, gente. E manjericão. Isso. E é uma dose de gin? É uma dose. Um copinho de shot. Se você não tem o dosador, um copinho de shot desse. Um copinho daquele de shotzinho que a gente traz de qualquer viagem. Isso. Completa a taça com gelo. Bota o limão siciliano, o manjericão para harmonizar, dá uma enchidinha. Aí depois você bota a água tônica. Tá? Só por último a água tônica, só para finalizar mesmo. Então o gelo é que vai pro fundo, isso, né? Isso, gelo por último, no penúltimo, quer dizer, e a água tônica por último. Isso aí, gente. Quanto de água tônica? Até completar, um lugar 150 ml de água tônica. 150 ml mais ou menos, gente. É menos do que um copinho americano. Isso. É que o copo vai encher de gelo, então a água tônica só vai ficar sair. Só para completar. Isso. Gente, então enquanto o Bruno vai preparando aqui o drink, eu queria chamar um quadro aqui do nosso programa que eu tenho muito orgulho, que é o Legal de Ler, com a nossa querida professora de literatura Marina Branquinho, que sempre contribui aqui para que a gente se torne um país mais culto, um país mais reflexivo. A gente precisa treinar o pensamento. Parece assim que todo mundo pensa, né? Pensa, mas a gente pode pensar melhor. E isso a leitura pode trazer para a gente. Então, Marina, qual é a dica literária de hoje no nosso quadro Legal de Ler? Oi, Catarina. Oi, Bem Cultural. Mais uma dica especial hoje para vocês da literatura brasileira. Nós vamos falar hoje de uma dica de uma autora que eu amo. Eu já li várias obras e quero ler mais. A nossa querida, maravilhosa Conceição Evaristo. Hoje nós vamos falar deste livro, Becos da Memória. Nascida em Belo Horizonte, em 1946, Conceição Evaristo mora no Rio de Janeiro desde os anos 70, veio para cá em 73. Ela é uma personalidade única nesse cenário afro-brasileiro contemporâneo que temos hoje. Conceição Evaristo participa ativamente de movimentos de valorização da cultura negra em nosso Brasil.
Ela estreou na arte da palavra propriamente dita quando passou a publicar os seus contos e os seus poemas numa série chamada Cadernos Negros. Olha que nome, gente! Embora tenha iniciado suas experiências literárias na década anterior. Hoje eu vou falar desse livro, Becos da Memória. Ele é centrado num drama dos moradores de uma favela que está prestes a ser demolida, dizimada. Becos da Memória recebe presentemente uma nova edição, essa capa já é nova, muito bem cuidada, da editora Mulheres, lá de Florianópolis. O que vem contando o livro? Sob ameaça de despejo, o plano de desfavelamento aborrecia e confundia toda aquela comunidade. Vidas e sonhos, experiências, saberes são postos em riscos. A trama se desenvolve sob o olhar de uma menina de apenas 13 anos chamada Maria Nova, que também é narradora do livro. Ela vive todo o processo e se torna porta-voz das alegrias e dos sofrimentos daquela comunidade. As histórias são tecidas sem nenhuma linearidade. Vão surgindo a partir de um universo todo quebrado, fraturado. A comunidade, surpreendida pelo processo de remoção daquele lugar, dá a impressão de que eles nem sabiam direito por que eles seriam erradicados, por que estavam erradicando aquela favela. Diziam que era para construir ora um hospital, ora uma companhia de gás, ou até mesmo um grande clube. E nesse espaço, nesse cenário, nos becos sem nomes e sem nenhuma significação maior para os demais habitantes daquela cidade, daquela comunidade, que as histórias guardadas na memória dessa menina, da Maria Nova, percorrem o cotidiano da exclusão, da miséria, da discriminação. O discurso dessa personagem mobiliza experiências, passa por traumas muito sérios da escravidão e recupera saberes guardados na nossa oralidade. Compõe assim uma narrativa entrelaçada por vozes afrodescendentes de diversas gerações, em cenários que vão de ambientes diversos, desde a lavoura aos quartos de despejo das grandes cidades. É por essa fala, uma fala de menina, simultaneamente jovem e antiga, que a nossa doce e ao mesmo tempo forte Conceição Evaristo encena as origens e as consequências dessa grande desigualdade social, racial que existe em nosso país. É um livro muito bom, muito real. Eu indico e indico novamente, se for necessário. Becos da Memória, Conceição Evaristo. Para começar bem o próximo ano, tá aí uma boa leitura. Fiquem com Deus.
nossa dica literária da Marina Branquinho, a gente vai passar para um outro quadro que está um sucesso aqui no nosso programa, que é o Pra Ficar na História, com Norton Ribeiro, historiador, professor e músico. E hoje ele vai falar de um assunto que eu achei muito interessante, que foi a remoção do Morro do Castelo do centro do Rio de Janeiro. Eu vou até deixar para o quadro que o Norton está contando isso, antes de dar detalhes, porque foi um papo muito legal que nós tivemos aí para gravar para esse programa, enquanto o Bruno finaliza aí esse drink que eu vou tomar daqui a pouco. Norton, é com você. Estamos aqui de volta com o nosso quadro Pra Ficar na História, com o nosso querido amigo, historiador, professor, músico, membro do Instituto Histórico de Petrópolis, essa instituição importantíssima para guardar os relatos e os arquivos da história da nossa cidade de Petrópolis, Norton Ribeiro. Vamos para mais um programa, não é, Norton? Com certeza. Falando de história, eu acho que isso não é bem história, são fatos que acontecem. Mas nós petropolitanos, quando a gente não tinha carro e queria ir para o centro do Rio de Janeiro, a gente sempre pegava o nosso ônibus e tinha sorte de ter uma rodoviária, um terminal rodoviário no Castelo. Então a gente podia escolher Novo Rio ou Castelo. E a gente ia para o Castelo e dali a gente se deslocava para lá, para o centro do Rio, para a Rua da Alfândega, para a Senhora dos Passos. Pegava o metrô e se distribuía lá pelo Rio de Janeiro, né? Então é um hábito que petropolitano tinha bastante quando a gente ainda não tinha carro, não tinha tanta facilidade, não tinha Uber, né? Mas lá naquele lugar aconteceu alguma coisa importante que o Norton vai contar pra gente hoje, que é onde está hoje instalado o terminal do Castelo. Conta aí, Norton, qual é a sua pauta de hoje? Foi em 1920, portanto 100 anos, né, que houve o desmonte do Morro do Castelo, né? Por isso que ele se chama Terminal do Castelo, né? Pessoal, porque tinha castelo ali, não sei o quê. E aquele morro, lá na década, no início do século XX, né, ele tinha um mosteiro e a longa distância parecia ter um castelinho, né? Então as pessoas chamavam ali do Morro do Castelo, né? Então, assim, esse morro, muita gente considera ele como um dos berços, né, do centro do Rio de Janeiro ali. Na época houve uma resistência de alguns setores, né, principalmente alguns artistas intelectuais, achando que não deveria derrubar aquele morro, né, que ele fazia parte da história da cidade, né, porque esse mosteiro ali já foi instalado ainda na época colonial, lá no século XVI. Né. Bom, então, mas para falar um pouco desse morro, do desmonte, a gente tem que voltar um pouquinho, né, e falar da grande reforma urbana que houve no Rio de Janeiro, em 1904, por aí. Na época o prefeito era o Pereira Passos, né, e o presidente da República, Rodrigues Alves. Eles resolveram modernizar a capital do país, até que era, né, nesse período, né, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E baseado assim, em grandes reformas urbanas que aconteceram na Europa, principalmente em Paris, né, eles copiaram aquele modelo na tentativa de trazer a modernidade, né, para a nossa capital aqui. E o Rio de Janeiro, o centro ali, foi totalmente transformado, né? Ele sai de uma feição colonial portuguesa, né? Que a gente nota essa feição colonial nessas ruazinhas que tem ali, como você falou aí, a Alfândega, a Assembleia. No centro, no aquelas ruazinhas. Antes de chegar Os casarias, né? Antes, na Ouvidor, né? Era tudo assim, antes de chegar na Rio Branco. A Rio Branco já é o símbolo dessa mudança, dessa transformação, entendeu? Então, assim, o século XIX, ele foi um século muito ligado ao cientificismo, né? A essa coisa de modernização, né? Na época da revolução, da segunda revolução industrial, estava chegando o petróleo, né? As ferrovias. Então, as pessoas achavam que o Rio de Janeiro precisava de uma modernização nesse sentido, né? E então derrubaram assim todas as construções mais antigas que havia ali, quer dizer, restaram algumas, né? Hoje a gente já tem esse privilégio, que né? Bom, né? Ainda bem, né? Houve um tombamento, né? Que alguém teve esse juízo. Pois é, mas muita coisa desapareceu, muita coisa bonita, né?
naquela Parte da história da parte da cidade. história da cidade. E até recentemente, nos anos 60, também houve outras transformações ali, como o prédio, o pessoal chamava de Senadinho, né? E que foi demolido também, um prédio muito bonito. E assim, então, voltando lá no início do século, aí o final do século XIX, como eu estava falando, né, era uma época de transformações, do cientificismo muito forte, do que o progresso ia mudar a humanidade, né? Hoje a gente está pagando um pouco a conta desse progresso, né? Então, o Rio de Janeiro era visto como uma cidade realmente era muito suja, né? Muita doença, entendeu? Precisava de uma reforma sanitária séria, né? E junto com essa reforma sanitária veio a reforma urbana do Pereira Passos. Na reforma sanitária a gente destaca o Oswaldo Cruz, que foi um médico que fez uma série de mudanças importantes, né, para o saneamento da cidade e acabou gerando a famosa revolta da vacina, né? Então, a gente naquela época, claro que as pessoas não sabiam direito. Tinham medo, né? Tiveram muito medo de tomar uma vacina. Primeiro porque doía, né? Segundo porque o pessoal sabia que era algum organismo estranho que ia colocar no seu corpo, um vírus, alguma coisa assim, né? Atordoado. E terceiro porque eu não podia chegar na casa da pessoa, pegar um médico sanitarista, pegar minha filha e minha esposa e tirar a roupa dela e vacinar. E as pessoas também se revoltavam por causa disso, né? O simples fato de você mostrar o braço de uma donzela assim já foi motivo de escândalo, né? Foi um escândalo. Mas era aquela época, né? A gente hoje em dia É outro outra né? história, né? A gente já sabe como funciona a vacina, entendeu? Só vamos relembrar o papel do Oswaldo Cruz aqui na nossa cidade. Ele foi o primeiro prefeito empossado, né? Muito importante isso. Pois é. Antes dele, teve uma pessoa que ficou interinamente ali um períodozinho, enquanto escolhia, né? Então, quando a prefeitura foi criada, em 1916, e aí ele assumiu, né, logo depois, assumiu a prefeitura. Só que ele já estava doente, né? Ele não ficou muito tempo, ele faleceu logo depois. Mas a gente vai fazer um programa sobre isso. A gente vai fazer um programa falando sobre os prefeitos da cidade. Eu acho que vai ser bem interessante a gente conhecer isso. Mas mesmo assim é uma honra ter tido um Oswaldo Cruz sendo prefeito pouquinho tempo na nossa cidade. Claro, né? E ele deixou a Fiocruz como herança, né? Uma escola de que saúde é o que pública. A gente depende muito hoje, né? Disso. Então assim, e a reforma urbana, ela acabou criando partir na cidade, né, do Rio, porque havia muitas construções mais pobres, pessoas mais humildes que moravam no centro, que foram deslocadas, tiveram que ir para longe, para os arrabaldes, né, para o subúrbio, deu origem a algumas favelas também. Em seguida, o Morro do Castelo começou já a ter uma interferência aí no início do século XX, mas em 1920 ele foi totalmente demolido, né? Com uma tecnologia da época, que era moderníssima, que era jato d'água. Jato d'água foi transformando em lama aquele morro. Nossa, gente, imagina. E um pouco dessa terra também. Gente, pra quem trouxe areia da praia de Copacabana e fez uma praia no Quitandinha, pensar que se demoliu um morro com um jato d'água, né? Uma parte também foi levada em caminhões para dar origem ao aterro do Flamengo, né? Foi aterrando um pouco ali a Glória também, mas o jato d'água que foi mais utilizado para derrubar o morro, né? Então, assim, o que predominava na época era a teoria de que havia a teoria dos miasmas, como alguns na época se falava, né? O que eram os miasmas? Eram como se fosse um ar podre, né, putrefato, que exalava dos pântanos da cidade do Rio, exalava do morro, e isso fazia muito mal, que não sei o que, então tinha que acabar com aquilo, tinha que sanear, tinha que cobrir tudo de pedra ou de asfalto e tal. Então essa teoria ela ficou muito em voga aí no final do 19, já é uma coisa antiga na Europa também, e ela acabou gerando essas mudanças assim, por exemplo, muitos mangues foram até aterrados, né? Hoje a gente sabe que o mangue não tem problema nenhum, né? Mas na época o pensamento era esse, né? Tinha que aterrar tudo para acabar com essa coisa úmida, né? Que exalava os famosos miasmas, entendeu? Que causavam doenças nas pessoas. Então isso aí transformou aquele período ali, né?
alguns cronistas da época colocaram conto, como o Lima Barreto, né? Tem também um livro muito bom, o Cortiço, né? Que é leitura obrigatória para todo estudante de ensino médio que está entrando na faculdade. O Cortiço fala da vida num desses cortiços que... nessas construções mais humildes. Conjunto de pessoas que moram em um espaço muito pequeno, né? Com um sobradozinho. Umas em cima das outras. E que existia Tipo uma vila, né? Que existia no Rio de Janeiro, né? Então ele Sim. se inspirou no Cortiço desse período aí para escrever o livro, né? Então, muito interessante, sim. A gente aprende muito da história da época, lendo a literatura desse período. Com certeza. Né? Então, aí, quer dizer, a gente hoje tem essa referência do castelo, né? Porque está fazendo 100 anos dessa demolição, Da né? reforma urbana do Rio de Janeiro. Não, da demolição do morro. A reforma urbana foi um pouquinho antes, né? Sim. Mas é uma consequência, né? Ela continuou. Fez parte também da reforma urbana. Exatamente. Fez parte até o final da década de 20. Eu tenho até, vou deixar indicado aqui para os colegas, um artigo até que eu escrevi sobre isso, que é o Rio de Janeiro e a reforma urbana, resistência e cultura na nova cidade. Do seu blog, onde você coloca as suas pesquisas, desde que o Norton tem um local na internet onde a gente possa estar apreciando. O blog hoje está meio fora de moda, né? Mas o conhecimento está lá, né? Sim. Eu tenho dois, né? Na verdade, um do Google, que é sites.google.com/view, de VIEW, /História e Histórias. Ali eu coloco artigos, coloco experiências com alunos, né? Projetos que a gente até já fez junto, né? Boto fotos ali. Então tem um pouco do que eu faço aí nessas minhas maluquices de história e coisas que eu escrevo, né? Então tem lá vários artigos e tal, né? Sim. Aí nesse artigo eu procurei mostrar um pouco que baseado em historiadores, né, que pesquisaram o período, né, que essa reforma urbana, ela não conseguiu eliminar totalmente as manifestações, né, que já existiam desde o século XIX, que foram importantes, né, e elas resistiram a toda essa transformação, porque a modernidade também que chegava na reforma, ela também via as manifestações populares como coisa do atraso, da barbárie, entendeu? Então, por exemplo, um capoeira, né, um cara que ficava jogando capoeira, tinha que afastar aquilo do centro da cidade do Rio, porque aquilo não era legal para os visitantes. Ainda mais porque uma pessoa, né, da descendência preta. Isso. E existia, já começou essa coisa da burguesia, um dia a gente tem que falar sobre isso. Era a Belle Époque, né? Que aquilo não combinava com o cenário que se queria vender. Pois é, não. O Rio de Janeiro queria ser, o centro ali queria ser francês, né? Francesado. Pois não queria, não. Então, por exemplo, algumas manifestações que, como festas populares, tentaram jogar para adiante, mas algumas festas se mantiveram, né? A festa da Penha, ela ficou muito famosa e muita gente passou a frequentar essa festa depois da reforma urbana, né? Porque ela virou um local de atração de samba, de música, de encontro, de baianas e tal. Outras atividades, por exemplo, de vendedores ambulantes, inclusive, né? Tentaram tirar, mas eles resistiram em outros lados, né? Havia pessoas que faziam até tratamento, né, entre aspas, médico, né? Que eram os famosos... O barbeiro, na época, ele não era só para cortar cabelo, ele era para te sangrar também, entendeu? Você ia no barbeiro para ele te dar um corte de navalha para você aliviar alguma pressão no peito, alguma dor. Ai, gente. Uma coisa muito louca. Que bom que a gente não tá naquele século. O barbeiro da idade, que veio da idade, é uma tradição europeia, né, que vem e chega no Rio de Janeiro, né? Durante algum tempo houve isso. E funciona, sabia? Não, se você estiver tendo um infarto... Eu não quero essa coisa científica. Não vai ensinar isso não, que o povo vai fazer. Não, claro que hoje errado. Isso aí não... Não é a nossa praia, não. Não é para ser feito, né? Isso era uma... Porque inclusive pode transmitir doenças e tal, mas era uma prática que as pessoas faziam, funcionava, né, até certo ponto, porque também não havia outros tipos de atendimento, né? Então, hoje a gente já tem... Hoje tem cientista, um atendimento pra isso, né? Muito melhor para isso. Se você estiver infartando, não precisa... Você vai correndo para UTI, para um socorro, mas do jeito que tá difícil, né? né? Mas de repente é melhor se sangrar. Então pesquisa bem. Mas tem que ser uma pessoa que saiba fazer, né? Que a gente hoje tem curioso em todas as profissões.
Pessoas que vendiam ervas, né? Ervas. Isso aí eu ainda acredito um pouco, mas isso cabe a cada um, né? Porque Sim. a gente tem os ancestrais aí, eles se curavam com tudo isso, né? Eu ainda gosto de um poder, de um chazinho, de uma erva, mas Claro. também tem que ter propriedade de conhecimento para isso. E essas pessoas tinham que ser afastadas, né, com essa grande reforma e tentar apagar um pouco essa tradição colonial portuguesa, né, e trazer essa famosa modernidade, esse progresso, né. Até porque o Rio de Janeiro, como capital da República, ele precisava circular as mercadorias, o capitalismo, né. Sim. Então, uma cidade muito apertada nas suas ruas não Sim. era viável. O desenho dela, né? Nem... Não era viável para o automóvel que estava Arquitetônico, surgindo, né? o automóvel, né? A população estava aumentando. Então, assim, a intenção também foi um pouco essa, né? Mas a gente ainda encontra vestígios dessa cidade antiga, né? Ainda bem, porque a arquitetura, assim, né? Ainda se mantém em alguns pontos, né, importantes, né? Então... É isso? Olha, eu vou agora desligar aqui um minuto, mas a gente vai voltar com uma música. Vamos ver se o Norton vai tocar pra gente uma música aí que lembre esse Rio de Janeiro. Sim, senhora. E agora o Norton vai tocar pra gente, do Rio Antigo, uma música que eu quero saber se você conhece, quem tá em casa. Em homenagem aí, ó, todo esse amor que a gente deseja pra vocês nesse novo ano que estamos aí à espera. Terminamos esse drink? Tá na mão, tá aí. Nossa, Bruno, que espetáculo, hein? Isso aí, gente. Um brinde pra vocês. Feliz 2021. Que a gente possa estar juntos aqui em muitos programas. Nós também, Bruno. Com certeza. E vamos sonhar, porque sonhar não custa nada e a gente precisa de sonhos para que a gente tenha vontade e garra para realizar. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Bem cultural, um abraço.